Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 87 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou fazer uma espécie de rescaldo do jogo 4 das finais, né? Kevin Durant foi o MVP. Outra vez, né? Segundo ano consecutivo. E a gente ficou sabendo, depois do título do Warriors, que LeBron James atuou com a mão fraturada nas últimas 3 partidas das finais. Vou falar sobre isso no primeiro período. No segundo período, eu vou dar o meu pitaco sobre se a gente já pode começar a considerar o Golden State Warriors como uma dinastia, né? Pelo fato deles terem conquistado 3 dos últimos 4 títulos da NBA. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 10 de junho de 1977, quando Lucia Harris se tornou a primeira e única mulher até hoje a ser draftada por uma franquia da NBA, o New Orleans Jazz. No terceiro período eu vou falar sobre um dos motivos pelos quais o Cleveland Cavaliers passou vexame, né? Foi varrido nas finais da NBA e é um motivo que pouca gente está se lembrando de levantar neste momento, né? Eu vou bancar o advogado do diabo, vou falar uma coisa que talvez não seja das mais populares, mas é verdade, é a mais absoluta e cristalina verdade. E para fechar, no quarto e último período, está oficialmente aberta, né, a temporada de especulações sobre o futuro de LeBron James. E eu vou tratar neste último período sobre algumas delas. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Bom, deu esperado, né? Golden State Warriors, campeão mais uma vez, varreu o Cleveland Cavaliers nas finais. O título era esperado, mas essa varrida aí, esse 4-0, pelo menos por mim, não era. Eu achava que pelo menos um joguinho o Cavs iria conseguir vencer. E, na verdade, só não venceu por 3 razões, né? Primeiro, George Hill errou aquele segundo lance livre no jogo 1. Depois, J.R. Smith fez aquela bobagem homérica, né? Que vai entrar para a história, né? Todos os livros de história da NBA vão comentar, vão ter um capítulo à parte sobre a bobagem que o J.R. Smith fez. E também teve o seguinte, né? LeBron James, depois do jogo 4, deu uma entrevista coletiva com a mão dele imobilizada lá e tal, e contou que ele atuou nos jogos 2, 3 e 4 com a mão fraturada, porque ele tinha ficado tão irritado com o que aconteceu no jogo 1 que ele acabou dando um murro na parede, ou sei lá onde foi, e fraturou a mão e jogou com a mão fraturada, ou sei lá, não sei se na verdade está fraturada ou se é uma luxação. Enfim, ele está com a mão machucada e atuou assim nos jogos 2, 3 e 4. Se qualquer uma dessas 3 coisas não tivesse acontecido, muito provavelmente a gente não teria uma varrida. Mas a verdade é que aconteceu. Todas essas 3 coisas aconteceram. O Golden State Warriors não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem sido muito mais organizado, muito mais competente, fora das quadras já há várias temporadas. E dentro das quadras foi inegavelmente melhor, né? O jogo 4, então, foi um passeio. Né? Aliás, vamos ser sinceros, né? A atuação do Cavs no jogo 4 foi melancólica, né? O time precisando vencer para evitar ser varrido em casa, né? Só marcou 33 pontos durante todo o segundo tempo, né? Eu fui assistir o jogo lá na NBA House, lá na Avenida Paulista, tinha um monte de gente torcendo pro Cavs, um monte de gente torcendo pro Warriors, mas no segundo tempo, nossa, o pessoal do Cavs, né? Os torcedores do Cavs deram uma esfriada absurda. Né? Não tinha jeito, né? O time jogando muito mal, já estava perdido o jogo ali no comecinho do terceiro quarto, já era, né? Já estava com aquela sensação de que a viola tinha ido pro saco. O Cavs teve alguns momentos relativamente bons, né? Principalmente durante o segundo período, só que totalmente inconsistente, né? LeBron James só, é sempre ele, né? Ele é o cara mais regular do time, você sempre pode contar com ele. De resto, ninguém tinha a menor convicção que esse time aí podia ser campeão, acho que nem eles mesmos, né? E a performance do Kyle Korver, por exemplo, foi emblemática, né, para representar a gigantesca inconsistência do Cavs, né? Ao todo, o Kyle Korver ficou em quadra durante 64 minutos nesses 4 jogos e ele tentou 16 arremessos de quadra. Sabe quantos que ele conseguiu converter desses 16?
1 de 16, que dá 6,3% de aproveitamento nas finais da NBA. E nós estamos falando do cara cujo único diferencial é justamente um cara que mata a bola, né? O cara foi 1 de 16. Ou seja, não tinha como mesmo, né? O prêmio de MVP das finais tinha que ficar com o Kevin Durant, não havia outra possibilidade, né? Foi o cara mais regular do time campeão da série. Como vocês sabem, a NBA não dá esse título de MVP das finais para nenhum jogador da franquia perdedora, né? Sempre do time campeão, e não tinha outra possibilidade senão dar para Kevin Durant. Ele teve médias de 28,8 pontos, 10,8 rebotes, 7,5 assistências, 2,3 bloqueios por partida, aproveitamento de 52,6% nos arremessos de quadra e de 40,9% nos chutes de 3 pontos. No jogo 4, né, que ele teve a menor pontuação nessa série, ele anotou o primeiro triplo-duplo da sua carreira em playoffs. Ele marcou 20 pontos, que para ele é pouco, pegou 12 rebotes e fez 10 assistências. Resumindo, título em ótimas mãos, MVP das finais também em ótimas mãos, apesar da monotonia, né? Foi um resultado justo. Então agora cabe aos outros times, aos outros 29 times, tentarem acabar com essa supremacia do Golden State Warriors na temporada que vem. Vou continuar falando sobre o Golden State Warriors agora no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. O Golden State Warriors é a terceira franquia agora que tem mais títulos da NBA. Está com 6, empatou com o Chicago Bulls, e tem um a mais agora do que o San Antonio Spurs. Passou o San Antonio Spurs. Só está atrás do Lakers, que tem 16 títulos, e do Boston Celtics, que é a franquia mais vitoriosa da liga, com 17 títulos. E com o Golden State Warriors ganhando 3 títulos nos últimos 4 anos, muita gente aí tem falado em dinastia do Golden State Warriors. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Esse conceito aí do que é uma dinastia é um negócio meio subjetivo, né? Cada um tem o seu. Eu acho que é um termo que acabou sendo meio banalizado aí nas últimas décadas, né? Eu vou falar o que eu entendo que seja uma dinastia. Eu acho que é quando você tem um time dominando a liga por um longo período, né? E o único time que se enquadra nesse perfil é o Boston Celtics, que ganhou 8 títulos consecutivos entre 59 e 66. Muita gente fala também dinastia do Minneapolis Lakers entre 49 e 54, né, quando eles tinham George Michael, né, foram 5 vezes campeões em 6 anos. Do Chicago Bulls nos anos 90, né, quando eles foram campeões 6 vezes em 8 anos. Tem gente que fala do Lakers, né, também, dinastia do Lakers com Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, foram tricampeões 2000, 2001, 2002, e até quem fale de dinastia do San Antonio Spurs, né, que foi campeão 4 vezes num intervalo de 9 anos. Sem tirar nenhum mérito de nenhum desses times aí, mas eu acho que é um pouco de forçação de barra você falar em dinastia nesses casos aí, porque em todos eles a supremacia desses times acabou sendo interrompida, né? Na melhor das hipóteses, depois de 3 anos. Nenhum desses times conseguiu mais do que 3 títulos consecutivos, né? Se você pensar que a NBA existe há 72 anos, 3 anos em 72 anos não é nada. 8 anos, como o Celtics fez lá nos anos 60, em 72 anos, já é alguma coisa relevante. O Spurs, aliás, embora tenha sido extremamente forte durante 2 décadas, né? Ele nunca nem conseguiu vencer um bicampeonato, né? 2 títulos consecutivos. Enfim, eu acho que se o Celtics dos anos 1960 é o nosso paradigma do que vem a ser uma dinastia, eu acho que não dá pra gente colocar no mesmo balaio os 8 títulos consecutivos do Celtics com o que foi feito pelo Minneapolis Lakers, pelo Chicago Bulls, pelo Spurs, e agora também não dá pra colocar no mesmo balaio que o Golden State Warriors está fazendo. Por outro lado, não dá para a gente desconsiderar uma outra coisa. A gente precisa lembrar o seguinte: durante aquela dinastia dos Celtics, a NBA teve apenas 8 franquias durante 3 temporadas e teve 9 franquias apenas nas outras 5 em que o Celtics foi campeão consecutivo. Já quando o Chicago Bulls venceu 6 campeonatos em 8 anos, por exemplo, a liga teve 27 franquias naquele primeiro tricampeonato e já tinha 29 franquias no segundo tricampeonato do Bulls. Ou seja, o grau de dificuldade do Bulls para conseguir chegar nesses 6 títulos em 8 anos foi
muito maior, não dá nem para comparar com o que o Boston Celtics fez lá nos anos 60. Só que nem por isso eu acho que seja apropriado a gente falar em dinastia, né? Afinal de contas, tem 2 títulos do Houston Rockets lá no meio desses 2 tricampeonatos do Chicago Bulls. Enfim, resumindo, todos esses times aí são fantásticos, incríveis. Tiro meu chapéu para todos eles, só que eu só chamo de dinastia o Boston Celtics lá dos anos 60. Aí sim, 8 títulos consecutivos, realmente é uma dinastia, não tinha para ninguém, era tudo do Boston Celtics. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo nós temos o nosso quadro Máquina do Tempo, no qual a gente dá uma viajada pelo passado para visitar alguma data importante na história da NBA. Hoje, na verdade, não é uma data importante, é mais uma data curiosa. É o dia 10 de junho de 1977, quando aconteceu o draft da NBA. O draft esse que colocou na liga jogadores como o Bernard King, que foi a 7ª escolha do então New Jersey Nets, colocou o Marquise Johnson, 3ª escolha do Milwaukee Bucks, Marquise Johnson, que era ídolo do Michael Jordan. Michael Jordan tinha um pôster do Marquise Johnson no dormitório dele lá em North Carolina. E também colocou na liga o Jack Sikma, a 8ª escolha do Seattle Supersonics. Só que a nossa viagem até o dia 10 de junho de 77 não foi por causa de nenhuma dessas escolhas, mas sim da escolha de número 137, na 7ª rodada, que foi exercida pelo então New Orleans Jazz. O que eles fizeram? Eles selecionaram a Luzia Harris Stewart, mais conhecida apenas por Lucy Harris. Eu não sei por que eles pronunciam Lucy, mas enfim, pelo que eu vi é isso. Escreve-se Luzia, mas o pessoal lá pronuncia Lucy Harris, que foi a primeira e a única mulher draftada por uma franquia da NBA até hoje. Em 1969, o San Francisco Warriors tentou draftar uma jogadora chamada Denise Long, mas a NBA vetou. Então, a Lucy Harris, ou Luzia Harris, é oficialmente a primeira e única mulher draftada por qualquer uma das franquias da NBA. Ela era uma pivô de 1,91 m de altura da Universidade de Delta State, lá no estado de Mississippi. E ela tinha sido medalha de ouro pela seleção norte-americana nos Jogos Pan-Americanos de 75 e tinha sido medalha de prata nas Olimpíadas de 1976. Aliás, nas Olimpíadas de 76, no Canadá, foi a primeira vez em que a modalidade do basquete feminino foi disputada. E quem fez a primeira cesta na história do basquete olímpico feminino foi justamente a Lucy Harris. E por isso ela é até hoje considerada uma das pioneiras do basquete feminino. E apesar dela ter sido oficialmente draftada pelo Jazz, se ela quisesse, ela poderia ter jogado, ela não quis atuar na NBA porque ela estava grávida na época em que aconteceu o draft. Ela teria que fazer os testes, fazer exames médicos, físicos, correr, fazer toda aquela história. Só que ela estava grávida e ela falou, olha, gente, valeu, muito obrigado pela honra, mas estou fora. Então, no dia 10 de junho de 77, foi draftada pela primeira vez e única até hoje uma mulher por uma franquia da NBA, a Lucy Harris, ou Luzia Harris, algo que dificilmente vai acontecer outra vez, principalmente porque desde 1996 existe a WNBA, né? A WNBA, como muita gente diz, que é a Liga Profissional de Basquete Feminino. Voltando aos dias atuais, vamos começar agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E eu vou falar um pouquinho agora sobre o LeBron James. LeBron James carregou o time do Cleveland Cavaliers nas costas durante toda a temporada, né? Ele não joga sozinho, é claro, né? Até porque basquete não é tênis, não é golfe, né? É um jogo coletivo, então obviamente que ele não jogou sozinho, só que é óbvio, né, que sem ele o Cavs não teria nem chegado na pós-temporada, né, muito menos teria chegado às finais. O LeBron provou que ainda é o melhor jogador de basquete do planeta, né, com uma boa folga sobre qualquer um que você considere sendo o segundo colocado, Kevin Durant, James Harden,
Russell Westbrook, sei lá, cada pessoa também tem a sua opinião sobre esse assunto, eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é esse o meu objetivo, mas indiscutivelmente, acho que todo mundo que acompanha NBA e consegue deixar o clubismo um pouco de lado, considera, né, que o LeBron James é o melhor jogador de basquete do planeta. Agora, eu vou bancar o advogado do diabo e lembrar que se por um lado LeBron James é um trunfo espetacular para qualquer time, né? Todo mundo gostaria de tê-lo no seu elenco. Por outro, desde quando ele voltou para o Ohio em 2014, ele tem tornado a coisa bem difícil, bem complicada para o front office do Cavs. Primeiro, em 2015, ele fez uma pressão gigantesca para que fosse dado aquele contrato de 82 milhões de dólares para o Tristan Thompson, né, que é um jogador que tem a sua carreira gerenciada pelo mesmo agente do LeBron James, né, o Rich Paul. É sempre bom lembrar disso, né? E investir essa montanha de dinheiro num cara limitado, né, como Tristan Thompson, né, no atual cenário da NBA, só tornou tudo muito mais complicado para o Cavs nesses últimos anos, né? Porque como se não bastasse você ter que jogar contra o Golden State Warriors, ainda você empatou uma fortuna num camarada que é extremamente limitado, um cara que não tem lugar nesse basquete moderno. Ah, mas ele é um ótimo reboteiro, ele pega rebote ofensivo. Ok, nessas finais aí, o Stephen Curry, aquele que só sabe chutar de 3 pontos, teve média de 6 rebotes por partida. Tristan Thompson, que é 16 centímetros mais alto do que ele, é um especialista, né, em apanhar rebotes, ele teve média de 5,3 rebotes por partida. Ou seja, o Stephen Curry pegou mais rebotes nas finais do que Tristan Thompson. Ah, mas o Curry ficou mais tempo em quadra, por isso que ele conseguiu pegar mais rebotes. Bom, pois é, né? Aí que tá. Atualmente não dá pra você deixar em quadra um cara que não tem versatilidade nenhuma, como o Tristan Thompson, porque daí ele vai ser alvo fácil quando cair na troca contra qualquer camarada que for um pouco mais rápido do que ele, um pouco mais ágil. E realmente não dá para ele ficar muito tempo em quadra. Outra coisa, o pivô de ofício do Golden State Warriors que mais atuou nessas finais foi o JaVale McGee. JaVale McGee teve média de 8 pontos em 13,8 minutos por partida. Tristan Thompson ficou em média 10 minutos a mais em quadra do que o JaVale McGee e marcou só 6,8 pontos por partida. E o salário do McGee em 2017 e 2018 foi de 2 milhões de dólares. E o do Tristan Thompson foi de 16 milhões de dólares, 8 vezes maior. Será que não teria sido muito melhor para o Cavs usar a diferença aí de 14 milhões entre o que foi pago para o McGee e o que foi pago para o Thompson? Para o Cavs ter alguém em quadra capaz de ajudar de verdade o LeBron James? Pois é, né? E sabe quem também tem o mesmo agente que o LeBron James e assinou um contrato com o Cavs em 2016 por 4 anos, com um salário médio anual de 14 milhões de dólares? O J.R. Smith, que além daquela lambança histórica no jogo 1, teve aproveitamento de 31,7% nos arremessos de quadra nas finais. Ou seja, para agradar LeBron James e o agente dele, o Cavs teve que queimar 30 milhões de dólares da sua folha de pagamento com 2 jogadores que, assim, são longe, mas muito longe de serem imprescindíveis, né? Que não ajudaram LeBron James em absolutamente nada, na verdade, atrapalharam ele. E tem mais uma coisa ainda que, embora todo mundo negue isso, obviamente, ninguém vai falar, ninguém vai admitir isso de forma pública. Quando o David Blatt foi demitido e foi substituído pelo Tyronn Lue, ficou evidente, ficou claro que o LeBron James queria carta branca para fazer o que ele bem entendesse em quadra, né? O que nenhum técnico experiente, que tem uma reputação a zelar, iria topar ser fantoche, né? Ficar ali só como elemento figurativo. Deixaram Tyronn Lue lá por causa disso. Só que, entre muitas coisas que faltaram pro Cavs nessas finais aí, faltou também um técnico experiente, né? Principalmente naqueles segundos finais ali do tempo regulamentar do jogo 1. Né? Se tivesse um cara para pedir um tempo, por exemplo, quem sabe essa série tivesse tido um desenrolar um pouquinho diferente, né? Não que o Cavs iria ser campeão, mas pelo menos ganhar um joguinho, quem sabe teria ganho. Em resumo, o LeBron James é um cara fantástico, é o melhor jogador do planeta,
todo mundo realmente gostaria de tê-lo no seu time, mas pelo menos nessa passagem dele pelo Cavs, teve também um lado nocivo, né? A presença dele também representou um problemão para o front office do Cavs e teve consequências negativas para a franquia dentro das quadras. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou continuar falando sobre LeBron James, porque agora, definitivamente, o principal assunto em pauta vai ser qual é o destino de LeBron James. Está definitivamente aberta a temporada de especulações sobre o destino de LeBron James. E a decisão dele tem repercussões gigantescas, pelo menos por duas razões. Nenhum general manager vai comprometer o seu orçamento com outro jogador enquanto existir alguma possibilidade ainda que remota de contratar LeBron James. Imagina só, você gasta 20 e tantos milhões de dólares contratando um cara genérico aí qualquer e depois você descobre que você poderia ter contratado o LeBron James, É para se jogar do precipício. E também uma outra coisa, imagina que o LeBron James resolva ir para uma franquia da Conferência Oeste, Aí, se isso acontecer, é bem provável que um Washington Wizards, um Indiana Pacers, Miami Heat até, decida investir numa grande contratação para tentar brigar com o Boston Celtics na Conferência Leste. Coisa que atualmente não sei se vale muito a pena fazer. Você vai gastar os tubos, vai se virar lá para vou tentar montar um timaço. Há 8 anos o LeBron James vai para as finais da Conferência Leste e depois vai para as finais da NBA. Há 8 anos, não há nenhum sinal de que isso não vai acontecer outra vez. Para que alguma franquia vai gastar os tubos, vai se virar, vai fazer estripulias para montar um timaço, sendo que no final das contas tudo acontece da mesmíssima maneira. O LeBron James está nas finais da liga representando a Conferência Leste. Então, o que ele vai fazer da vida pessoal dele tem repercussões em relação a praticamente tudo que vai acontecer nessa próxima free agency, pelo menos em relação aos jogadores de elite. O que a gente sabe? Só sabe de duas coisas. Ele tem mais um ano de contrato com o Cavs, só que esse último ano é uma player option. Caso ele não exerça essa player option, daí ele vai se tornar um free agent e vai poder assinar com qualquer franquia da liga. A outra coisa que a gente sabe é o seguinte, pelas regras da NBA, somente o Cavs pode oferecer para ele um contrato pelo prazo de 5 anos, no valor total de 209 milhões de dólares. Todas as outras franquias podem oferecer para ele, no máximo, um contrato pelo prazo de 4 anos, pelo salário total de 150 milhões de dólares. Uma diferença grande. Só que desde quando o LeBron James saiu do Miami Heat, em 2014, ele não tem assinado mais contratos longos. O que, aliás, é um outro problema para os general managers, para eles conseguirem fazer qualquer tipo de planejamento. Porque, obviamente, se você tem LeBron James no seu time, primeiro que você tem que separar uma fatia gorda do seu orçamento para pagar o salário dele. E daí vale a pena você montar um timaço. Agora, se você não tem ele, como é que você faz? É outro time, é outra realidade, é outro mundo. E ele só fica assinando contratinhos curtos. Então, a gente não sabe, na verdade, o que ele vai fazer, Se ele vai assinar esse contrato de 5 anos, se ele vai fazer um outro contrato de 1 ou de 2 anos. E tem o seguinte, a expectativa é de que o teto salarial da NBA só aumente consideravelmente, outra vez, na temporada 2020-2021. Então, se ele estiver pensando na parte financeira, não faz sentido para ele se comprometer a longo prazo agora. Porque se ele assinar agora o contrato de 5 anos ou de 4 anos, ele vai estar sujeito ao teto salarial atual, que é inferior ao que se imagina que será lá em 2020 e 2021. O grande problema é que, na verdade, ninguém sabe no que ele está pensando, muito menos quais são as prioridades dele. Mas isso não impede que rolem várias especulações e eu dei uma selecionada nas principais sobre as quais eu andei lendo nos últimos meses. Deixa eu ver aqui quantas franquias que estão em tese, no páreo para contratar LeBron James. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 franquias no mínimo. Das 30, a gente pode pintar um cenário aí para pelo menos 8 franquias que podem ser o destino de LeBron James. Eu vou começar com a atual,
Primeiro de tudo, faz todo sentido do ponto de vista financeiro que ele continue no Cavs, né? Como eu falei agora há pouco, ele só vai conseguir aquele contratão de 209 milhões de dólares se ele continuar no Cavs. Agora, existe um outro motivo, que é o seguinte: já faz tempo que existe um rumor de que o Dan Gilbert, que é o proprietário do Cavs, tem interesse em vender a franquia. E o próprio LeBron James já declarou que ele tem a intenção de ser um proprietário de franquia da NBA quando ele se aposentar. Então, um dos rumores que existe seria o de que o Dan Gilbert e o LeBron James iriam colocar as suas diferenças de lado, iriam chegar a um acordo segundo o qual o LeBron James assinaria por 5 anos, jogaria no Cavs até os 38 anos, se aposentaria e daí compraria a franquia do Cleveland Cavaliers, se tornaria o feliz proprietário de uma franquia como ele deseja ser. Outro destino que faz todo sentido para o LeBron James é o Philadelphia 76ers, né? Ele passaria a ter um elenco muito mais qualificado do que esse do Cavs ao seu lado, né? Teria Ben Simmons, teria Joel Embiid, Dario Saric, continuaria na Conferência Leste e também continuaria com grande chance de voltar às finais todos os anos. E além disso, um dos nomes que está sendo cogitado para ser o novo general manager dos Sixers, depois da admissão do Brian Colangelo, é o David Griffin, justamente o cara que levou LeBron James de volta para Ohio em 2014. Um outro rumor que é bem forte também é de que ele iria se transferir, ele ia assinar com o Los Angeles Lakers, né? Ia jogar numa das franquias mais tradicionais, mais vitoriosas da NBA, moraria em Los Angeles, onde ele já tem 2 mansões, né? Ele passa boa parte das suas férias com a sua família lá em LA, estaria também colado em Hollywood, né? O que talvez seja uma coisa importante para ele, caso ele queira mesmo seguir uma carreira de ator, e estaria cercado por alguns jogadores que são jovens, né, são talentosos, né, podem correr por ele, né, como o Brandon Ingram, o Kyle Kuzma, Lonzo Ball. Por outro lado, a maioria das pessoas compara já faz algum tempo o LeBron James com Michael Jordan, né? Não se fala mais em uma comparação entre LeBron James e Kobe Bryant, porque a maioria das pessoas considera que Kobe Bryant já ficou para trás. Comparação atual que faria algum sentido seria somente entre Michael Jordan e LeBron James. Só que tem um pequeno detalhe: o Kobe Bryant ganhou 5 títulos no Los Angeles Lakers. Se o LeBron James for pro Lakers e não conseguir ser campeão, daí vai ser um fracasso, né? Vai ser um fracasso, e eu não sei se ele quer esse tipo de pressão a essa altura da carreira, né? Porque daí ele vai descer 1 degrau ou 2 degraus aí, porque vão lá, tá vendo? O Kobe Bryant ganhou 5 títulos lá no Lakers. Como é que você não conseguiu ganhar nenhum? Infelizmente o pessoal simplifica demais as coisas, e eu não tenho a menor dúvida de que vai rolar esse tipo de conversa. Então eu não sei, sinceramente, se ele vai topar encarar esse desafio, né? Essa pressão toda que é jogar no Lakers. Mas se ele for para o Los Angeles Clippers, ele vai ter todas as mesmas vantagens de morar em LA, vai ter um elenco também melhor do que ele tinha agora no Cavs, e nenhuma pressão em relação a título nenhum, porque afinal de contas o Clippers nunca ganhou absolutamente nada, nunca nem chegou em uma final. E lembrando que o Jerry West trabalha no front office do Clippers, né? E ele é simplesmente o cara que fez alguma das contratações mais bem-sucedidas em toda a história da liga, né? Então é bom abrir o olho, viu? Não ficaria surpreso se LeBron James aparecesse no Clippers. Que mais? Houston Rockets. Houston Rockets é uma coisa até meio natural, seria. Eu acho que seria uma coisa natural. Ele ia se juntar ao James Harden e ao seu amigo Chris Paul para tentar destronar o Golden State Warriors, né? Fazer um super time para combater um outro super time. Eu só não sei qual seria a mágica que o Daryl Morey ia fazer para fazer caber os 3 salários, né? Esses 3 salários gordos no orçamento do Houston Rockets, mas eu não duvido nem um pouco que ele consiga resolver isso. Até ele tá tentando passar para frente aquele contrato horroroso do Ryan Anderson. Se ele conseguir, já é meio caminho andado. San Antonio Spurs.
O Greg Popovich já falou publicamente que ele tem admiração pelo LeBron James e recentemente ele disse que se ele tiver a chance, ele vai tentar contratar sim. Trouxa o Popovich não é, né? Se ele puder contratar o LeBron James, ele vai. E o LeBron James, por sua vez, também não esconde de ninguém que ele é fã incondicional do Greg Popovich. Aí, olha só, um time que tem LeBron James, vamos supor que Kawhi Leonard esteja saudável, LaMarcus Aldridge, a cultura do San Antonio Spurs, que talvez seja o maior ativo que eles têm. Daí também é um time que tem plenas condições de derrubar a supremacia do Golden State Warriors. Miami Heat. LeBron James é um cara que está muito preocupado com o seu legado, né? Já está evidente isso. E eu não sei se ele quer ser visto como alguém que ficou pipocando de franquia em franquia, porque isso é uma coisa que, por exemplo, Michael Jordan não fez. Michael Jordan jogou em 2 times somente. Então, se ele tiver mesmo decidido a sair de Ohio, talvez voltar para Miami, né, onde ele fez muito sucesso, né, foi 2 vezes campeão, é um cara idolatrado por lá até hoje, faria sentido também. E até porque também, se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, o Pat Riley vai montar um elenco forte para brigar por título, né? Como ele já fez lá em 2010. E o 8º time aqui, a 8ª franquia que a gente não pode descartar, embora eu acho muito improvável, mas impossível não é o Boston Celtics, né? Essa é uma conversa que ganhou força aí nas últimas semanas e eu não botaria nenhuma fé nela se não fosse o fato de que Danny Ainge é o general manager, é o presidente, né, do Celtics, né? Porque com ele qualquer coisa é possível, né? Eu sinceramente não sonhava que o Kyrie Irving iria para o Celtics e ele está lá. Então, seria meio estranho, né? Porque LeBron James tem um longo histórico de rivalidade com os Celtics, né? Pelo menos lá desde 2008, né? Na sua primeira passagem pelo Cavs. Mas ele iria continuar na Conferência Leste, que é mais fraca, e o Celtics já é um timaço e ia virar uma verdadeira máquina de triturar os adversários, né? Talvez ele fique seduzido também por isso, né? Porque ele ia ficar muito perto de voltar a ser campeão, né? Sem falar na honra de você jogar no Celtics, né? Que é, como eu já falei também, a franquia mais vitoriosa, uma das mais tradicionais da liga. Então, você fazer sucesso no Celtics também não é para qualquer um. Olha, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas eu acho improvável que ele vá para o Oeste, né? Principalmente se ele estiver preocupado com essa história de legado aí, porque no Leste ele disputou todas as finais nos últimos 8 anos e indo para o Oeste, dependendo do time que ele escolher, é possível não somente que ele não vá para a próxima final, mas pode ser que ele nunca mais volte a final nenhuma, né? Então eu acho que ele vai acabar ficando no Leste, eu só não sei aonde. Se eu fosse chutar, eu ia chutar ou uma permanência no Cavs ou uma transferência para o Philadelphia 76ers. Vamos aguardar os próximos capítulos. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um bom dia dos namorados e das namoradas aí. Mas se você não tiver namorado, namorada, esposa, seja lá o que for, não fique triste porque tem algumas pessoas cuja ausência preenche uma lacuna, viu? Então, às vezes, antes só do que mal acompanhado ou acompanhada. Não fique muito triste se você estiver sozinho neste dia dos namorados, porque às vezes a solidão é uma bênção. Boa semana, juízo, um abração, tchau, tchau.